Leremos a partir do verso 16 até o verso 30. Lucas 4, 16 a 30. Está escrito assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre o tema: a centralidade do reino de Deus. Pastor Arival já disse aqui, na leitura que fez, que o reino de Deus é a mensagem central do Novo Testamento. O reino de Deus foi o tema principal da pregação de Cristo e também dos apóstolos. Mas se faz necessário perguntar: o que não é o reino de Deus? Primeiro, o reino de Deus não é a nossa igreja. Segundo, o reino de Deus não é a nossa denominação eclesiástica, nem mesmo a somatória de todas elas. O reino de Deus não é a igreja em toda a terra. Em outras palavras, o reino de Deus é maior do que a igreja. O reino de Deus é o governo de Deus. Onde Jesus Cristo reina em um coração, aí chegou o reino de Deus. O reino de Deus é a presença do rei, e onde o rei governa, aí está o reino. Portanto, observaremos o segundo ponto, que são as fases do reino. O grande teólogo Augusto Strong dividiu o reino em 3 fases. Primeiro, o reino de poder. O que é o reino de poder? O reino de poder representa que Deus governa o cosmos, que não há nenhuma galáxia deste universo, que não há nenhum mundo estelar no cosmos, não há nenhum planeta do nosso sistema, não há nenhuma área do planeta Terra, não há nenhum aspecto das nações da Terra onde o nosso Deus não governa. Ele rege, ele sustenta todo o universo.
O governo dele abrange tudo e a todos. Esse é o reino de poder. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Segundo lugar, o reino da graça. E agora eu estou falando da igreja militante. Jesus estabeleceu a igreja, Jesus legisla sobre a igreja, Jesus salva o seu povo, que é a igreja, Jesus defende a igreja, Jesus dirige a igreja, Jesus edifica a igreja, Jesus protege a igreja. Este é o reino da graça. Ele está aqui e ele governa todos nós. Mas finalmente, reino do poder, reino da graça, reino da glória. Essa é a terceira fase. Agora ele está tratando da igreja triunfante, a igreja que vai reinar com Cristo no novo céu e na nova terra, quando nós teremos um corpo de glória semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, quando não haverá mais nem maldição, nem nada contaminado, nem o pecado, onde nós teremos um corpo glorificado e estaremos nessa nova ordem de glória para sempre e sempre com o Senhor Jesus. Bom, cabe-nos agora perguntar: quais são as características desse reino? Vejamos. O reino de Deus, disse Jesus, não é físico, nem é geográfico. Ele não está aqui, ele não está ali, ele não está acolá. Jesus disse para Nicodemos, o meu reino, para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Então, não é aqui em São Paulo, não é na Europa, não é na Ásia, não é na África. Este reino não é geográfico, nem político. O texto que foi introduzido no culto de hoje retrata para nós que a porta de entrada neste reino é o arrependimento. Arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Então você não entra nesse reino fisicamente com seus pés. Não é uma porta, não é um átrio, não é um salão, não é um edifício, não é um templo. Você entra nesse reino pela porta do arrependimento. E Jesus disse muito claramente para Nicodemos: em verdade te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar nesse reino. Então ninguém entra nesse reino sem arrependimento. Ninguém entra nesse reino sem novo nascimento. Mas onde está esse reino? Jesus diz assim: o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. Se Jesus reina, governa o seu coração, aí está o reino de Deus. Se Ele manda na sua vida e Ele é o rei, aí chegou o reino. Mas o reino é mais do que isso. O reino é uma qualidade de vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Onde tem a justiça de Deus, aí está o reino. Onde tem a paz de Deus, aí está o reino. Onde tem a alegria do Espírito Santo, aí está o reino. É claro que o súdito desse reino tem marcas diferentes dos reinos deste mundo. Jesus diz que os súditos deste reino são aqueles que são os humildes de espírito, são aqueles que choram, são os mansos, são os que têm fome e sede de justiça, são os misericordiosos, são os puros de coração, são os pacificadores, são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Esses são os súditos do reino de Deus. E Jesus chegou a dizer que se a sua justiça não excede a justiça dos escribas e dos fariseus, você não entra nesse reino, você não é súdito desse reino. Mas preste atenção nisso. O reino de Deus, à luz dos reinos deste mundo, é um reino de ponta cabeça. De ponta cabeça. Primeiro porque neste reino o maior é o menor. Nos reinos deste mundo, quem é grande? É quem tem muita gente a seu serviço. Mas no reino de Deus, o maior é o que serve a muitos. O grande é o pequeno é o grande. Está invertida a ordem. No reino de Deus, quem quer ser o
primeiro tem que ser servo de todos. Os que estão no topo da pirâmide vão para baixo, os que estão embaixo fazem uma viagem para cima. No Cântico de Maria, relatado lá em Lucas, esse reino traz uma série de revoluções para a nossa vida. Por exemplo, tem uma revolução geral. Dispersa os que no coração alimentam pensamentos soberbos. Nesse reino, os que alimentam os pensamentos soberbos não têm entrada, não têm chance, não têm vez, não têm voz. Deus dispersa os soberbos. No reino de Deus há uma revolução política, porque está escrito que Deus derruba dos seus tronos os poderosos. Deus levanta reis e Deus faz reis apiarem do poder. Terceiro, há uma revolução social. Deus exalta os humildes e despenca para baixo os soberbos de coração. Quarto, há uma revolução econômica, porque Deus enche de bens os famintos e despede vazios os ricos. O reino de Deus está aí, de fato, de ponta cabeça. Os valores são invertidos em relação aos valores dos reinos deste mundo. Mas o reino de Deus, mais do que isso, irmãos, é o reino que vence preconceitos. Por exemplo, vence o preconceito religioso. Jesus alcança os gentios. É por isso que os judeus estão tão furiosos em Nazaré, porque quando ele vai falar em Nazaré, ele vai dizer o seguinte: olha, tinha muitas viúvas em Israel, mas Elias foi enviado a uma viúva gentia, lá em Sarepta. Tinha muitos leprosos na época de Eliseu, mas o único leproso que foi purificado não foi um judeu, foi um Ciro, Naamã. Jesus está dizendo o seguinte: olha, no reino de Deus, os que são desprezados, escorraçados, aqueles que são marginalizados, os gentios que os judeus achavam que não tinha qualquer chance de serem amados por Deus, são os que são contemplados pelo amor de Deus. Na parábola que Jesus contou, do chamado bom samaritano, o samaritano desprezado é o exemplo de vida cristã. Na parábola, na história de Jesus, a samaritana proscrita torna-se missionária. Por quê? Porque o reino de Deus vence preconceitos religiosos. Quem vai ser a missionária proclamadora da ressurreição de Jesus? Uma mulher que foi tirada dela 7 demônios. Vai ser a primeira missionária da igreja a anunciar a maior mensagem do cristianismo: Jesus venceu a morte. O reino de Deus vence o preconceito político e ideológico, porque Jesus chama o que nós chamaríamos hoje um extrema-direita, Mateus, e Jesus chama também um que nós chamaríamos de extrema-esquerda, um Simão Zelote. Quebra as barreiras ideológicas. Jesus vence o preconceito social e moral. Ele transforma Maria Madalena, uma prostituta possessa e endemoniada, em missionária. Jesus transforma um homem louco, endemoniado, em missionário para a sua terra, os gadarenos. Jesus chama rudes pescadores e transforma-os em apóstolos. Jesus transforma o maior perseguidor do cristianismo, Saulo de Tarso, em maior missionário da igreja, o apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Este é o reino. Mas mais, o reino de Deus, meus amados irmãos, é o reino que deva ser a nossa maior aspiração. O que você mais deseja na vida? O que você mais aspira na vida? O que você mais cobiça do ponto de vista positivo? E Jesus diz: o reino de Deus é uma pérola de grande valor, que quando você encontra, você vende tudo o que tem para tomar posse desse tesouro. Nada deve fazer os seus olhos brilhar mais do que o reino de Deus. É por isso que a oração do crente é: venha o teu reino. Maior tesouro é o tesouro escondido. Quando você acha, você abre mão de tudo para ter esse tesouro. Mas vamos dar uma olhadinha na oferta desse reino, por gentileza.
Primeiramente, versículo 18, este reino é boas novas para os deserdados da ordem econômica. Versículo 18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. O arrependimento é a porta de entrada desse reino, a tal ponto de que quando você é súdito desse reino, o João Batista explicou para as multidões lá no deserto, quando ele conclama as pessoas a se arrependerem. As multidões perguntam: ô João, o que significa isso? Ele respondeu assim: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. O que João está ensinando? Que se você é súdito desse reino, você precisa ser uma pessoa generosa. Não dá para ser súdito do reino e ser uma pessoa avarenta, uma pessoa suvina, uma pessoa que quer tudo para você mesmo. É claro que João não está querendo dizer que ser generoso é em si o arrependimento. Não, não é. Ninguém entra no reino porque é generoso. Ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas. Mas a generosidade é uma evidência do verdadeiro arrependimento, e não um substituto do verdadeiro arrependimento. Se você é um súdito desse reino, então você é alguém desapegado das coisas e apegado às pessoas. É o que Jesus ensinou: eu estive com fome e me deste comer, eu estive com sede e me deste beber, eu estive nu e me vestiste. Segundo lugar, o reino de Deus traz boas novas aos deserdados da ordem política e social, e o texto prossegue no verso 18: ele enviou para proclamar libertação aos cativos. E é óbvio, meus irmãos, que quando se fala de cativo, ele não está pensando apenas no aquele que é cativo no sentido de ter sua liberdade restrita, está numa prisão, está numa jaula existencial, está numa masmorra existencial, numa penitenciária. Há muitos cativos que estão indo e vindo, cativos da ganância, cativos do ódio, cativos da mágoa, cativos dos vícios, cativos das mazelas. E onde o rei chega, então os cativos são libertos. A mensagem do evangelho é a mensagem da libertação. A mensagem do reino é a mensagem da libertação. Os cativos são libertos, as algemas são quebradas. Pois bem, o evangelho, meus irmãos, é o grande elemento transformador. Se você parar para pensar, nós estamos aqui em véspera de eleição política. Eu pergunto a vocês, historicamente falando, qual foi o modelo político que salvou a humanidade? Qual ideologia política salvou a humanidade? Qual partido político ofereceu esperança para a humanidade? Qual político que por si mesmo, ascendendo ao poder, resolveu os problemas da humanidade? Nenhuma ideologia, nenhuma filosofia, nenhum partido político, nenhum político por si mesmo. Mas o reino de Deus, onde ele chega, ele traz restauração, ele traz libertação, ele traz mudança de vida, ele traz mudança de caráter, ele traz mudança da família, ele traz mudança da sociedade, ele traz mudança das estruturas humanas. Mas mais do que isso, o reino traz boas novas para os deserdados da saúde física, porque está escrito assim: e restauração de vista aos cegos. Que bênção é o reino de Deus! Traz cura, cura para a alma, cura para a mente, cura para o corpo. Foi por isso que Jesus deu vista aos cegos, deu voz aos mudos, deu audição aos surdos, deu movimento aos coxos, deu limpeza aos leprosos, deu vida aos mortos. Ele cura, ele liberta, ele perdoa, ele salva. O reino de Deus traz esperança e restauração no sentido pleno. E mais, leia a história desses 20 séculos de cristianismo e vocês verão que foi o cristianismo o maior braço da misericórdia de Deus na história, criando hospitais, creches, escolas, leprosários, centros de recuperação. É o evangelho, é o reino de Deus que traz esperança para a humanidade.
Mas mais do que isso, o reino de Deus traz esperança aos deserdados da ordem moral e espiritual. Versículo 18 termina assim: para pôr em liberdade os oprimidos. Você acha que tem gente escrava hoje? Oprimida? Eu não estou nem falando daqueles escravos que são comprados por dinheiro e empurrados para trabalhos forçados, mas escravos que vivem no luxo, em apartamentos de cobertura, em casas enfeitadas, escravos do vício, das drogas, da prostituição, das mazelas deste mundo. É por isso que é importante entender que somente Jesus pode tornar o homem verdadeiramente livre. E foi ele quem disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Como é que esse reino é implantado, irmãos? Os reinos deste mundo são implantados à força da baioneta, à força da espada, à força de decretos, de leis pesadas, de coerção, de impedimento de liberdades individuais. Os reinos deste mundo oprimem, massacram, sufocam, escravizam, torturam, matam. Mas o reino de Deus não é imposto dessa maneira, a força da baioneta, a força da espada, a força do rigor da lei. Lenin chegou a dizer que os grandes problemas da vida das nações só podem ser solucionados com a força, mas Deus diz: não por força, não por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O reino de Deus entra na sua vida, de dentro para fora, transforma o seu coração, muda as estruturas da sua vida, restauram totalmente o seu coração. E este reino, irmãos, querendo os homens ou não, gostando dos homens ou não, ele vai prevalecer. A ponto do Senhor, lá em Apocalipse, dizer: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O profeta Daniel, no capítulo 2 do seu livro, anteviu esta verdade bendita, quando ele olha aquela grande estátua construída por Nabucodonosor. A cabeça era de ouro, os braços e o peitoral de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os dedos de ferro e barro, representando aqui certamente os grandes impérios do mundo. O império babilônico, cabeça de ouro; o império medo-persa, peitoral e braços de prata; ventre de bronze, representando o império greco-macedônio; as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, representando o império romano. Diz o texto que uma pedra não lavrada por mãos bate nos pés, e toda a estátua vira pó. E a pedra vai crescendo, 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 e toma conta do mundo inteiro. O que é isso? É que o reino de Deus porá abaixo todos os reinos deste mundo. E você vai ver em Apocalipse 17 e 18 que os reinos do mundo, representado na grande Babilônia, o sistema econômico e político e religioso corrompido do mundo, vai entrar em colapso, vai entrar em colapso, vai entrar em colapso, e o reino de Deus será do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Louvado seja o Senhor. Quem são os herdeiros desse reino? Os judeus achavam que eram eles, só eles, e mais ninguém. Ficaram escandalizados com Jesus porque ele comia com os publicanos e pecadores. Eles olhavam para os gentios, para os samaritanos, e lançavam o seu anátema. E Jesus chega lá em Nazaré, dando início ao seu ministério, a cidade que ele cresceu, a cidade que o viu ser carpinteiro. E eles estavam perplexos,
Não é este o filho de José? No outro texto diz: não vive aqui as suas irmãs? Não o conhecemos como o carpinteiro? E ele pega o livro e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar, para curar, para libertar. Fechou o livro. Hoje se cumpriu esta profecia. E quando eles estão tão admirados, ele se volta para eles e diz: talvez vocês me citem o adágio: médico, cure-te a ti mesmo. E eu digo para vocês, um profeta não tem honra senão na sua própria terra. Ele começa a contar. Havia muitas mulheres viúvas lá em Israel, na época de Elias, tempo de fome, de crise. Mas ele não foi enviado senão a uma viúva gentia, lá em Sarepta. Ele diz: na época de Eliseu, havia muitos leprosos de Israel, mas ele só curou um gentio, Naamã. E eles ficaram furiosos com ele, quiseram matá-lo. Eu quero dizer para você que o reino está aberto para gentios, para os diferentes, para os escorraçados, para os enjeitados, para os desprezados. O reino de Deus está à minha e à sua disposição. A porta do reino de Jesus, o caminho para o reino de Jesus. O convite é para você hoje, nessa noite, para entrar no reino. E a porta de entrada é o arrependimento, é o novo nascimento. Todos podem vir, todos que estáis cansados, todos que estáis cansados. Vinde, disse Jesus, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para a vossa alma. Se você tem sede, disse Jesus, venha a mim e beba. Se você crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior viram rios de água viva. Tem vida plena, tem vida abundante, tem vida absolutamente feliz para você. Este é o reino de Deus que quer entrar dentro de você, você ser súdito dele. Mas versículo 30 termina dizendo que quando eles quiseram precipitar Jesus lá daquela montanha para baixo e matar Jesus, está escrito: Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Sabe o que significa isso? Você pode rejeitar Jesus. Você pode expulsar Jesus. Mas você não pode deter Jesus. O reino vai avançar. O rei vai prosseguir. E o reino dele vai ser vitorioso. Eu não tenho dúvidas de que você sabe disso, que nós vivemos hoje, talvez, numa das ondas mais fortes de cristofobia no mundo. Ah, como os homens são tolos. Ah, como os poderosos deste mundo são fracos. Na linguagem do Salmo 2, eles se insurgem contra o Cristo de Deus. As nações se insurgem contra o Cristo de Deus. Os príncipes e reis da terra se insurgem contra o Cristo de Deus. As cortes egrégias se insurgem contra o Cristo de Deus. Os pensadores e filósofos se insurgem contra o Filho de Deus. E lá de cima ele olha e ri. E ri. Quem é o homem para se insurgir contra o Todo-Poderoso? O que são os reinos da terra para desafiarem o reino eterno? Quem são os homens poderosos deste século que podem abalar o trono do Todo-Poderoso? O seu reino de graça hoje, em breve, tornar-se-á o reino de glória. E ele virá em majestade e glória. E ele vai assentar-se no trono. E ele vai julgar as nações. E ele vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E ele vai lançar no lago do fogo, como já terá acontecido, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida.
Mas ele vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então o Pai enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e então não haverá mais dor, nem pranto, nem luto, porque as primeiras coisas já terão passado. Então nós o veremos face a face, então nós o serviremos para sempre e sempre, e então nós nos deleitaremos nele, e glorificaremos a ele para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, porque pertenceremos ao reino vitorioso de Cristo Jesus, nosso Senhor. A ele a honra, a ele a glória, a ele o domínio pelos séculos eternos. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.